stare at him at night and think of schemes. I stay with her each night, but you're in my dream. You're telling him that you're going out just to meet some friends. I wonder if this great charade will ever, ever end. We're just a midnight love affair. We get together and go nowhere. I'd really like to tell the world we care, but we're just another late night love affair. You have a little boy you really love. I have a little daughter. Mais uma live, mais um assunto importante e sério que vamos tratar, que diz respeito às consequências do Covid-19 no corpo humano. Especialmente hoje cuidaremos e trataremos do Covid-19, a gestante e vacinas, na coordenação do grande obstetra e ginecologista Dr. Agildo Pereira Leal, diretor regional do Programa Nacional de Combate e Prevenção do Câncer de Útero, que ao longo desta live dissecará de forma tranquila, de forma profunda, de forma fácil de ser entendido, como cuidar da mulher gestante nesta época. Dr. Agildo para os outros, para mim Agildo, amigo de adolescência, amigo de juventude, amigo da Epaminondas Ottoni, amigo do mesmo colégio, do Colégio Estadual Mineiro, companheiro de repúblicas em Belo Horizonte, de várias moradias juntos, eu, ele e outros amigos, outros colegas de Teofotone. Somos parte de uma geração que dedicou muito ao estudo. Naquela época, no caso de nós de Teofotone, sem o reforço dos cursinhos caros, nós éramos alunos do estadual e, como alunos do estadual, todos nós passamos juntos no vestibular, menos de um colega nosso. E hoje nós temos a grata satisfação de trazer Agildo, um médico renomado na região, no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, grande ginecologista, eficiente obstetra, que falará para nós sobre o Covid, repito, 19, gestação e vacinas. Agildo, doutor Agildo, por favor, se apresente, que a partir de agora nós vamos usufruir da sua competência, do seu saber, para nos ajudar a esclarecer um assunto tão importante, tão sério e tão atual. Boa noite a todos. Edson, muito obrigado pelos elogios. E realmente fomos amigos desde a infância e por algumas vezes já nas rádios de Teofotone, televisão e agora no Face, nós viemos às vezes informar alguma coisa do nosso conhecimento com relação a essa pandemia, a esse vírus que vem causando tanto transtorno, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu espero esclarecer alguma coisa a todos vocês. Muito bem. Eu vou pôr o óculos e fazer a primeira pergunta. Agildo, doutor Agildo, você como obstetra, indicaria a gravidez em uma paciente sua nesse momento da pandemia do Covid-19? Bem, Edson, essa pergunta até um certo ponto é uma pergunta que não tem muita facilidade a sua resposta. Mas eu vou lhe contar uma pequena história, o porquê que eu não indicaria.
nós não sabemos o comportamento desse vírus. Já tivemos no Brasil alguns casos de vírus causador de lesões sérias em feto, como foi a Zika vírus. Levou centenas de casos de microencefalia e talvez outros transtornos que eu não sei como estão essas crianças que nasceram naquela época. Como o vírus é muito novo da Covid, já existe vários estudos, principalmente agora vai ter uma mesa redonda coordenada por um espanhol entre a China, a Itália e a Espanha a respeito da relação do Covid-19 com a gestação. Mas enquanto não tem um estudo baseado em evidências, cujo estudo pode nos trazer a tranquilidade de prescrever uma gravidez neste momento, devido a essas circunstâncias, eu sou contra. Muito bem. Uma outra pergunta que eu consegui formular lhe indaga se você conduziria um pré-natal de uma paciente com a pandemia existente e que tivesse adquirido o vírus Covid-19. Você quer dizer uma gestante com o vírus? Nesse momento da pandemia, e que tivesse adquirido o vírus Covid-19. Como você conduziria o pré-natal? Uma ótima pergunta, porque tem vários casos de pacientes grávidas, não só na nossa cidade, no município, mas no país e no mundo inteiro. E é uma pergunta que eu acho que eu vou tentar resumir a resposta. Fique tranquilo que você tem tempo. Fique tranquilo. Eu vou tentar resumir a resposta baseada em evidências obstétricas. Como eu já disse anteriormente, que é um vírus que você não tem conhecimento inteiro do comportamento dele. Então você tem que ter determinados cuidados. Vamos supor uma paciente sem nenhuma comorbidade, que não é hipertensa, que não é diabética, que não tem patologia cardiovascular, que não é obesa, uma paciente normal que adquiriu o vírus e está grávida. Correto? Exato. Então é o seguinte, normalmente tem alguns exames que você prescreve, que eu não vou citar, senão nós vamos delongar o tempo. Se for útil e necessário, mas eu vou falar o necessário. Você tem que ter determinados cuidados exatamente por desconhecer a capacidade de agressão do vírus. Se agride o feto, se agride a mãe, se agride os dois. Então o que eu faria? Pediria os exames de rotina e seguiria esse caso em duas situações, com a parte clínica e com a parte ultrassonográfica. Na parte clínica eu conduziria como qualquer outra gestante. Na ultrassonografia eu teria informações extremamente importantes. Entre 5 e 7 semanas de gestação, isso aí supondo que a paciente adquiriu o vírus já grávida e melhorou. Está agora bem, apenas teve o vírus já grávida. Entre 5 e 7 semanas, eu pediria o primeiro ultrassom intravaginal, que é para mim verificar a implantação do ovo. Se está bem implantado, se está bem formada a placenta, se os batimentos cardiofetais já estão dentro da faixa da normalidade. Aí eu continuaria o pré-natal. Entre 11 e 14 semanas, eu faria o outro ultrassom, que é o chamado ultrassom morfológico do primeiro trimestre, que é feito entre 11 e 14 semanas de gestação. O que eu iria ver nesse ultrassom? Eu iria pedir algumas informações que poderia me dizer se tem alguma malformação do feto ou não tem alguma malformação, a possibilidade de ter ou não ter.
Então eu pediria, por exemplo, a translucência nucal, eu pediria batimentos do ducto venoso, regurgitamento da válvula tricúspide e outros segmentos. De acordo com a informação que o ultrassom vai me dar desses segmentos, eu poderia descartar uma trissomia grave. Por exemplo, nós temos 3 trissomias muito graves que você pode definir nessa época, que é a trissomia do par 21, que é a síndrome de Down, que é compatível com a vida, a trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards, que é incompatível com a vida, e a trissomia do 13, que é a síndrome de Patal, que é compatível até um certo ponto com a vida. Caso você tenha anormalidade nesse ultrassom, vamos dizer, a translucência nucal deu alta, o que você tem que fazer? Encaminhar essa paciente para uma biópsia de vilo corial. O que é isso? Você, através do ultrassom, seguia uma agulha até a placenta, colhe um fragmento dessa placenta e vai fazer o estudo genético para verificar se tem alguma neoplodia, que é alguma dessas síndromes. Se tiver a síndrome incompatível, você indica a retirada do feto. Se não tiver, você deixa evoluir, porque até aí, nesse período, você já teve uma evolução normal fisiológica. Vamos para frente. Entre 21 e 24 semanas, você faria o segundo ultrassom morfológico. Esse ultrassom vai lhe mostrar se o feto tem algum tipo de lesão cardíaca, cerebral, abdominal, renal, etc, etc. Você vai estudar os órgãos da criança. Se tiver tudo ok, você continua para frente também. Já existe algum tipo de lesões nessa época que são feitas cirurgia intraútero, para você ter noção de como está a evolução da medicina. Corrigindo, por exemplo, válvulas cardíacas e coisas desse tipo. Bem, deu tudo certo, você vai para a terceira fase, a quarta fase de ultrassom, que é entre 30 e 32 semanas, que você faz um ultrassom para verificar o que nós chamamos de Doppler fluxometria fetal. O que é a Doppler fluxometria fetal? O nome é grande, é bonito, mas tem um grande significado. Você vai notar os batimentos da artéria cerebral média, do ducto venoso, da artéria abdominal e da artéria umbilical. Se eles estiverem certinho, batendo certinho, todos eles, você tem um desenvolvimento normal do feto. Agora, se você tiver uma centralização, o que é isso? A cerebral média está certa, porque o órgão básico da vida é o cérebro, mas ela está em desconforme com a artéria umbilical, por exemplo. Então o cérebro está centralizado, a criança, os batimentos estão centralizados. Isso é importante. Quando tem uma descentralização, você às vezes tem que tirar o feto, porque está em sofrimento em algum lugar. Então são ultrassons que você faz com a finalidade de estudar essa evolução e se o vírus causou alguma lesão. Pode ser o vírus ou pode não ser o vírus. Outras comorbidades de ordem genética pode ter causado isso também, mas pode ser que o vírus pode causar. Você tem que ter esses cuidados. Agora, no pós-nascimento, é muito difícil você saber como é que vai ser a evolução dessa criança, apesar de tudo ter sido normal. Mas antes do nascimento, me perdoe, você, apesar de você pessoalmente conhecer toda a estrutura fisiológica, toda a estrutura genealógica da criança e da mãe, parece que ainda os estudos não chegaram conclusivamente a sequelas deixadas pelo Covid-19. Não deu tempo ainda? É isso? Eu falei na primeira pergunta, nós temos 3 países estudando exatamente o comportamento do vírus em gestantes, que é o grupo da Itália, da Espanha e da China.
Esses 3 grupos, agora dia 8, vai ter uma palestra via internet, vai ter uma discussão via internet baseada em evidências. 8 de junho agora? 8 de junho, baseada em evidências, e que eles podem avaliar melhor e nos dizer até em que limite está o estudo do vírus na gestante. Atualmente nós não podemos dizer nada ainda. Tem outra pergunta que é vinculada, na verdade, a essa anterior. E como ficaria a amamentação e a transmissão para o filho? Bem, isso não é uma pergunta vinculada, é uma pergunta importante. Eu acho extremamente que é uma pergunta não só você está me fazendo agora, mas várias pacientes já me fizeram essa pergunta. Agora eu vou te responder de uma maneira mais como prescritor, como técnico prescritor. Se a paciente teve o vírus, se esse vírus passou a barreira placentária, passou a barreira para o feto, de uma contaminação que a gente chama de vertical, e o feto criou anticorpo contra o vírus, obviamente que você tem que deixar ele amamentar. Mas se isso não foi provado, é muito mais tranquilo você tirar o feto da amamentação materna, que ainda não se sabe se o vírus passa pelo leite materno. Não sabe ainda. E ainda não, eles estão estudando, como eu acabei de te falar. Aí então você dá outro leite até que venha alguma coisa consistente para que você libere essa criança para amamentar. Mas por enquanto ainda estão em estudo a respeito da amamentação e da transmissão vertical do vírus. Há uma grande polêmica hoje no país inteiro, no mundo inteiro, aliás, entre a Organização Mundial de Saúde, com os técnicos, os científicos, cientistas, médicos, sobre a medicação. É muito questionado por alguns setores, por exemplo, a cloroquina e a azitromicina. Você usaria em gestante com PCR positivo para a Covid e sintomas claros de virose? Você usaria a cloroquina e a azitromicina? Meu caro Edson, eu vou te responder de uma maneira assim que eu acredito que vou ferir a ideia de muita gente, inclusive da grande mídia. Aqui você está à vontade. Eu estou à vontade. Primeiro porque eu não tenho partido político, nunca tive partido político. Eu voto nas pessoas quando eu acredito que ele é um ser humano, quando eu acredito que ele tem capacidade administrativa. Eu nunca votei porque fulano de tal é de um partido A, B ou C, porque com toda certeza não existe. O que é um partido? Um partido é criado com pessoas que têm um pensamento e uma ideologia política, principalmente depois do advento do iluminismo, certo? Um país democrático, um país que tem ideias próprias, um país que tem tudo isso. Então, pode ser que o que eu vou responder venha de encontro a pessoas, a grande maioria leiga, né, que fala que tem que tomar cloroquina, que tem que tomar azitromicina, que tem que tomar chá disso ou chá daquilo, porque em medicina nós não podemos dizer que que o achismo é válido. Nós temos que basear em evidências científicas, principalmente quando você olha de um lado de um vírus que ninguém conhece. As evidências científicas é que vai nos conduzir às nossas prescrições, correto? Então é o seguinte, tem muita pessoa que fala assim: meu amigo começou a ter febre, começou a ter dor de garganta, começou a ter tosse, tomou a azitromicina e tomou a cloroquina e está ótimo em casa já. Tudo bem, mas o que mais pode acontecer depois das evidências do atual estudo sobre isso
é que essa pessoa, apesar da cloroquina, apesar da azitromicina, ou sem azitromicina, ou sem cloroquina, ela iria melhorar. Porque mais de 90% da população mundial, ela cria anticorpo que às vezes ela passa simplesmente por uma gripezinha, ou passa simplesmente sem nenhuma gripezinha. Ele adquire o vírus, ele passa e some, e a pessoa se defende. Um percentual pequeno vai evoluir até um certo ponto e depois involuir, a pessoa vai ficar curada, e um percentual menor ainda, ele pode evoluir até o óbito. Então são coisas importantes. Por exemplo, a cloroquina. A cloroquina nós sabemos que ela foi usada e é usada principalmente para malária, que foi o primeiro uso dela. E para artrite reumatoide crônica também ela é usada. Tudo bem. São doses adequadas, estudadas e oferecidas à medicina mundial e, vamos dizer assim, publicada no FDA americano, entendeu? No Lancet, que são órgãos que publicam as coisas científicas já feitas, já prontas. E a cloroquina ainda está tendo um estudo feito na Universidade de São Paulo sobre a cloroquina, que parece que o vírus atua também nas fibras cardíacas. Se ele atua nas fibras cardíacas e você dá doses de azitromicina ou de cloroquina não ideal ou acima do limite, nós sabemos que ela agride a área cardiovascular. Se você já tem uma lesão pelo vírus que está em estudo, já tem estudo da USP sobre a lesão das fibras cardíacas, e você dá uma substância que também pode ser tóxica para as fibras cardíacas, você vai complicar a vida dessa pessoa. E como não tem evidência, a evidência é zero, de acordo com a publicação do Lancet e do FDA, você tem que seguir exatamente o que a Organização Mundial de Saúde já indicou para o mundo inteiro, não usar até segunda ordem. Então eu não usaria. E também eu poderia te dizer que essa azitromicina, ela poderia até ser aplicada, desde que houvesse vamos dizer assim, uma indicação dela ser aplicada por uma infecção secundária bacteriana, porque não existe antibiótico que mata vírus. Você tem 3 infecções importantes no corpo humano. A primeira infecção importante é a fúngica, é o fungo. A segunda importante é a bactéria. E a terceira é o vírus. Todas 3 são infecções que podem levar à morte. A infecção fúngica você tem remédio. A infecção bacteriana, a partir da criação, na década de 40, da penicilina, você tem remédio. A infecção viral você não tem. Não tem remédio que mata um vírus. Você tem 2 tipos. Inibe o crescimento dele, aumenta? Não, você tem um tipo só de defesa total, que é a vacina. E você tem uma proteção secundária, que é o que está mandando na mídia toda. É o que nós estamos usando, a máscara, o distanciamento, lavar as mãos, etc, etc, etc. Então, essas orientações é uma proteção secundária. A proteção primária está por vir. E mais um detalhe que eu queria dizer aqui, aproveitando essa oportunidade, é que Charles Darwin falou uma coisa muito importante, Edson. Ele diz que o ignorante é aquele que acha que sabe tudo. E aqueles que sabem um pouco têm certeza que não sabem nada. Eu me coloco nesse grupo. Se eu sei alguma coisa de medicina, alguma coisa sobre viremia, alguma coisa sobre vírus, mas pelo tanto que eu já vejo que tem para ser estudado, eu tenho certeza que eu não sei nada. Agora, um cara que às vezes nunca passou por uma faculdade de medicina, que eu acho que não sabe nem o endereço, e fala, não, tem que tomar cloroquina, tem que tomar azitromicina, sem nenhum parâmetro científico, eu acho que não, esse cara
ele está fazendo uma prescrição irresponsável. Não chega a ser irresponsável porque ele não é médico. Se for médico, é irresponsável. Agora, se for um leigo, você acredita, você aceita e não discute. Você não vai discutir como leigo uma coisa que ele não tem noção de ter um diálogo à altura. Então você deixa para lá, você deixa falar. Mas eu, pessoalmente, não prescrevo até que já esteja publicado, liberado pelo FDA, pelo Lancet, pela Organização Mundial de Saúde, você vai dar tal remédio e tal e tal e tal. Aí eu vou dar. Mas até agora, você permita responder essa pergunta, que a resposta minha é não. Esse assunto, você há de convir comigo, que é polêmico, né? Quem sou eu para polemizar com você pela sua competência, pela sua formação? Mas há médicos que radicalmente defendem, sobretudo na fase inicial, na fase preliminar, o uso de cloroquina e azitromicina, sob a alegação de que primeiro ele inibe o crescimento da quantidade de vírus, essas coisas todas. Mas eu, sinceramente, eu estou repetindo aqui como papagaio. Eu só estou provocando a discussão. Tá, então... Há médicos que defendem abertamente e com convicção, baseado em estudos de americano, de médicos de não sei de onde, médicos chineses, que o uso da cloroquina e azitromicina são fundamentais para o início, para a fase antes da UTI, antes do respirador, antes da falta de ar, antes das manifestações mais violentas do vírus. Bem, você me permite responder da seguinte maneira. Estou pensando aqui uma maneira para que você entenda o que eu vou dizer. Isso. Certo? Eu vou tentar. E o internauta que está nos ouvindo. E o internauta que está nos escutando. Você sabe muito bem que hoje no Brasil, isso quando eu recebi o título na Academia Mineira de Medicina, no meu discurso eu falei isso. É que infelizmente no Brasil os cursos não são mais multidisciplinares, de medicina pelo menos. Você não sai da escola sabendo fazer o que colegas da minha época e até depois saíam, sabendo entubar um paciente, fazer uma anestesia geral, amputar uma perna, operar uma apendicite, um baço. Você não sai mais. Você sai com diploma de médico, agora sem uma formação multidisciplinar. Por isso é que eu fui contra fazer os PSF no Brasil, que é o Programa Saúde Família. Eu acho que o indivíduo, para ir para um PSF, ele tem que entender de mamãe a caducando. PSF tem criança, como vocês dizem lá nas suas fazendas. Você tem que entender de criança recém-nascida a velha de 100 anos. No entanto, eles não têm esse curso multidisciplinar. Então, aí porque o prefeito fala, botei um médico no PSF. Ele botou um indivíduo formado em medicina. Porque se ele não fizer uma pós-graduação, uma especialização, ele vai cair no ridículo no futuro. Ele tem que fazer isso, uma ponte, para que ele faça uma especialização. Certo? Para que atenda dentro daquela área específica, porque não é mais um curso multidisciplinar. Então, baseado nisso, do que existe, você pode ter certeza que tem médicos e que falam, mas se você achar que todos os médicos são igual, nós temos 52% entre analfabeto e semi-analfabeto no Brasil, de um país mesclado, muito mesclado e culturalmente muito baixo essa mescla, e que acredita em muita crença e muito tabu. Infelizmente é assim que acontece. O doutor falou, mas o doutor, você acha que é o homem que sabe tudo, mas não sabe, é como diz Charles Darwin. Tem médico e tem médico. Se você pegar um grande virologista e falar isso com ele, ele vai te falar, não, isso não é assim não. Agora, se você pagar um médico assim, que deu a cloroquina e o paciente sarou, ele vai afirmar que foi cloroquina. Só que ela afirma, se você não tivesse dado, ia melhorar do mesmo jeito. Ela não tem essa atuação. Isso já foi provado, já foi publicado no Lancet, foi publicado no FDA, que são revistas importantes, de onde libera todas as informações científicas para o mundo inteiro. E eu, como um humano prescritor, um simples prescritor, eu sou obrigado, sabendo um pouco dos conhecimentos que eu tenho, a exatamente obedecer.
eu vou fazer igual eu vi não é porque eu sou a favor dele ou contra, não, mas eu vi ele falando uma coisa importante, o prefeito de Belo Horizonte, o Calil. Ele falou uma coisa que eu bati palma para ele. O repórter perguntou ele assim, vem cá, o que você está fazendo em Belo Horizonte para que tenha um número muito pequeno de morte pelo Covid-19? A resposta dele, Edson, foi estupidamente importante. Politicamente eu não sei como ele é, não quero saber, quem mora lá é que tem noção de quem é ele como prefeito. Mas ele falou uma coisa que eu bato palma. Ele falou, eu não fiz nada e nem faço nada e nem vou fazer nada. Eu sou empregado. Eu vou fazer o que os cientistas estão mandando eu fazer. A Organização Mundial de Saúde mandou fazer isso, eu faço. O cientista publicou para fazer isso, eu faço. Eu sou empregado da ciência. Claro. Então eu acho que foi uma resposta à altura que ele deu. Que todos nós do Brasil, do mundo, está fazendo, isso devia ser feito. Apesar de que, infelizmente, nós temos um distúrbio sério político no momento, dos três poderes, principalmente o poder executivo contra o poder legislativo e judiciário, essa confusão toda que está havendo, que eu acho que desnecessária, tá entendendo? E que não poderia acontecer numa hora dessa em que o sujeito visa mais economia, o dinheiro e tudo. Economia e dinheiro, como houve a época do ebola, como houve a da gripe asiática, como houve a espanhola, o mundo todo recuperou. Agora, o tá lá enterrado, só Jesus Cristo para desenterrar. Então, o mundo vai quebrar? Vai, mas depois você recupera ele. Agora, o que foi enterrado, você não tira de lá mais não. Tira não. Ô, Agildo. Você compreendeu? Compreendi. Ô, Gica, para mim, Gica, você sabe que você acaba de falar de um assunto, de um tema extremamente polêmico. Deve ter alguns internautas aí, algum médico que não concorda com você, claro, outros que estão batendo palma, não é isso, gente? E tem muitos elogios. Claro, quem não elogia Agildo Pereira Leal? Temos, por exemplo, Dimas Guerreiro Lopes, que diz o seguinte: Dr. Agildo, muito competente, um arcabouço médico fortíssimo e conhece muito de futebol. Quero aproveitar e convidá-lo a irem no meu programa Perfil VIP Esportes. Um grande abraço. Também temos Ledeomar Correia Leal de Oliveira. Dr. Agildo, médico conceituado, muito competente, sinto honrada em tê-lo como primo. Um ser humano com qualidades inigualáveis. Parabéns. Nós temos também a Letícia Guedes Lopes. Parabéns, doutor Agildo. Extremamente fundamentadas suas explicações. E temos Ledeomar Correia Leal de Oliveira, que fala o seguinte: Edson Soares, parabéns pelo tema, o qual convidou o doutor Agildo para ser entrevistado. Temos a Girlene Malheiro, que parabeniza o doutor Agildo, que é bom saber que ainda tem profissionais como o senhor, que é um mestre da medicina e ainda respeita a ética. Teoflotone precisa de profissional como o senhor. E por aí Obrigado. segue. Foi muito bom os elogios, eu agradeço muito os elogios. Eu avalizo, porque o Agildo, além de ser colega meu, de infância, adolescência, juventude, nós trabalhamos juntos na prefeitura. E Agildo deu um show. Nós desenvolvemos um programa, o programa já estava criado, que ele coordenou, ajudou a coordenar a Casa de Saúde da Mulher, que prevenia câncer de colo de útero, de mama, e ele sempre foi um bamba nesse assunto, muito querido, muito respeitado e, sobretudo, muito ético e verdadeiro. Ele assume uma posição aí agora, só um médico corajoso tem coragem de fazer, porque tem vários que não concordam e discordam quando diz respeito à questão da cloroquina e azitromicina. Edson, eu vou dar uma do Calil, viu?
Eu não faço o que eu sei, eu faço o que os grupos que sabem mandam fazer. Claro. E você tem mais uma pergunta que você me disse que era interessante. De acordo com sua experiência com o vírus e vacina do HPV, que é o vírus do câncer de útero, há mais de 20 anos trabalhando na área, segundo você me informou quando chegou, e nós trabalhamos juntos há 20 anos, você poderia fazer uma análise comparativa com a vacina do Covid? Ou seja, o que você acha da vacina do Covid? Ela sai logo, demora, a sua experiência, o seu feeling, o seu sentimento, acha o que para nós? Eu não sou a favor do achismo, mas a ansiedade pela vacina é tão grande que muita gente que está nos vendo e nos ouvindo, e que não está nem nos vendo nem nos ouvindo, está hoje preocupado com a vacina para o vírus Covid-19. Você vai me permitir falar um pouquinho sobre a vacina e do HPV, porque baseado nas evidências científicas e nos parâmetros que foi feita essa vacina do HPV, nós sabemos que o câncer, você tem vários tipos de câncer no corpo. Câncer de pele, de cérebro, de pulmão, de fígado, de rim, de tudo quanto é lugar, de próstata, de ovário, de tudo. Mas o único câncer que tem tratamento e que sabe como ele pega, como ele vem, como ele evolui, como ele mata, é o câncer causado pelo papiloma vírus humanos, que é o HPV, que ele é responsável por mais de 99% dos cânceres do colo uterino, 93% dos cânceres de ânus, 45% dos cânceres de vulva e vagina, 70% dos cânceres de orofaringe, da garganta e das cordas vocais, porque hoje ele é uma doença sexualmente transmissível, ele é uma infecção sexualmente transmissível. Câncer? E o câncer do HPV, ele é uma infecção sexualmente transmissível. A mulher que nunca teve relação sexual, ela não terá câncer de colo HPV induzido. Ela nunca teve relação anal, ela nunca vai ter câncer de ânus HPV induzido. Certo? 12% dos cânceres da orofaringe é outras causas, mas a grande maioria hoje, por causa do sexo oral, que está universalmente conhecido, ele é por causa do HPV, papiloma vírus humanos, que, pelos estudos, está mais na 30ª fase do estudo desse vírus. Ele começou desde 1983, quando o Suhausen, um alemão, ele clonou o DNA desse vírus num câncer de colo. Por isso que ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Então, o Nobel de Medicina. Então, ele foi que descobriu. O estudo dele parte desde do início do século passado, e inclusive iniciou com uns estudos do colposcópio em 1925 pelo Hansel, 1927 pelo Schiller, e 38 também, 42 pelo Papa Nicolau. Em 52 há uma classificação dessa doença por um canadense, e em 76 o estudo através da microscopia eletrônica por um indivíduo chamado Meissel, e até que 83 foi clonado. Só que agora, nesse século, início desse século, duas empresas, a Merck Sharp Dome e a SmithKline Beatty, fizeram as vacinas, a bivalente e a tetravalente. Tem mais de 200 tipos desse vírus, 2 deles são causadores de mais de 80% desses cânceres que eu falei, que é o número 16 e o número 18. Baseado nesse princípio e nesse estudo, eu vou tentar responder a pergunta que você me fez a respeito da vacina do Covid. Essa seria a proteção primária da doença. Então você fala assim, mas espera aí, já tem empresas que já fizeram e está pronta, inclusive no Brasil, já está importada a vacina. Foi feita uma em Oxford, na Inglaterra, uma nos Estados Unidos com auxílio da Pfizer,
e uma na China. Estão prontinhas. Aí você poderia me perguntar, ou um dos nossos ouvintes, e por que então que não faz ela em grande escala? Por exemplo, a de Oxford, da Inglaterra, pode fazer 1 bilhão de vacinas. Já poderia estar pronto e vacinar o mundo inteiro. Mas a vacina de um vírus, ela tem etapas distintas para que não seja um pulo errado. O primeiro deles, elas têm um adjuvante, que é a substância que é feita a vacina. Se ela é feita do DNA do vírus, se ela é feita do RNA do vírus, se ela é feita de um capsídeo do vírus e um adjuvante. Esse adjuvante não pode causar nenhuma alergia àquelas pessoas que vão usar a vacina. É um teste que eles têm que fazer. A segunda fase do estudo, o adjuvante é um adjuvante bom e a vacina é feita do capsídeo, não é do DNA viral, quer dizer, não vai levar a doença para as pessoas que vacinam, é feita do capsídeo que não leva a doença. Então, eles vão fazer o quê? Os chamados VLP. O que é VLP? É uma partícula semelhante ao vírus. Eles injetam a vacina no indivíduo, o seu organismo vai receber ela e pensar que é o vírus e criar o anticorpo contra ele. Isso aí é uma vacina boa, quando você cria o anticorpo contra os VLPs, contra as partículas semelhantes ao vírus. Correto? Então aí você falava assim, chegou aí, então ótimo, se ela cria as partículas semelhantes ao vírus, vamos embora então para frente, vamos vacinar todo mundo. Ainda não. Vamos para a terceira etapa da vacina. Essa terceira etapa, o que é? Esses VLPs, se eles vão provocar os anticorpos neutralizantes ou não são neutralizantes. O que significa isso? Quando a vacina cai no organismo, o seu sistema defensor vai criar os anticorpos. Esses anticorpos, eles conseguem neutralizar o vírus quando você aproximar dele ou não? É isso que chama anticorpo neutralizante. Então ele teria que ser um anticorpo neutralizante. Tem que estudar, isso é a terceira fase. Então vamos agora para uma quarta fase. Esse anticorpo é neutralizante? Está feita essa terceira fase. Vamos para a quarta fase. Se esse anticorpo é neutralizante, qual o tempo dele para neutralizar, que ele tem capacidade para neutralizar o vírus? É um dia? É um mês? É um ano? É 10 anos? É a vida inteira? Como, por exemplo, você toma vacina da rubéola, é para a vida inteira. Você toma vacina da influenza, porque ela tem várias mutações, todo ano tem que fazer novas vacinas. Será que esse vírus tem várias mutações e tem necessidade de fazer vacinas periodicamente? Isso aí é outra fase do estudo. Então, assim, só para resumir, não é simplesmente fazer a vacina e aplicar. Eu espero que você tenha entendido a minha posição e que os nossos observadores que estão nos escutando também entendam por que não está saindo. Já tem muita gente, ser humano, fazendo teste dessa vacina. Isso é uma etapa do estudo da vacina. A hora que eles finalizar a etapa e puderem extrapolar a data que essa vacina vai ter validade, eles vão soltar ela para o mundo inteiro. É impressionante, porque a primeira morte por Covid-19 ocorreu, se não me engano, 31 de dezembro do ano passado. De lá para cá, correram 4 meses. Já deu tempo de fazer isso tudo, de pesquisar e ter a vacina, já é rápido demais, né, Gildo? Eu acredito, você me perguntou, será que esse ano sai? A vacina saiu. Agora, essas etapas de estudo é que nós não podemos dizer. Você não pode aplicar uma vacina que saiu agora 1 mês, 2 meses atrás, sabendo que os anticorpos são neutralizantes por 1 ano, por 2, por 10. Eu estou impressionado com a velocidade, como saiu a vacina. A velocidade, você vai me permitir agora contra aquilo que você falou anteriormente. Como eu falei, tem médico e tem médico. É a mesma coisa, tem cozinheiro e tem cozinheiro.
Certo? Tem costureiro, tem costureiro. É a mesma coisa. Os indivíduos, como eu citei o caso do Charles Darwin aqui no início. Eu tenho certeza que eu não sei nada. O que eu sei é muito pouco pelo que vou precisar saber sobre essa vacina, sobre o vírus. O que eu estou te dizendo é que o que está feito atualmente estão numa etapa, não sei se é terceira ou quarta etapa que eles já estão. Isso vai para outras para frente até que eles liberam. Eu não sei se vai demorar mais 6 meses, mais 4, mais 1 ano, não sei. Eu acho, na minha opinião, isso é um achismo, medicina não deve ter achismo, mas que me permita que os observadores que estão nos escutando, eu acho que ela não deve sair esse ano ainda. Isso é a minha opinião. Não sei se deu para entender, esse negócio de mexer com vírus é meio complexo. Fantástico. Tem alguma pergunta? Você entendeu alguma coisa? Claro, eu entendi muito. Fiquei assustado, inclusive, com algumas notícias que você deu aí. Com a velocidade da vacina, me assustou. E elogios não param, né? Nós temos aí o Edilson Soares de Oliveira parabenizando o doutor Agildo e o Edson Soares. Nós temos Lúcia Lima Soares, que diz: parabéns, Edson, por convidar um médico tão competente para esta live. Nós temos também o doutor Aloysio Neiva, que diz o seguinte: parabéns, Edson, parabéns, doutor Agildo, sempre bons entrevistados. E, por último, nós temos Gorete Ragone, que fala: doutor Agildo, saudades, meu médico amado, Deus lhe abençoe. Nós temos Ana de Fátima Costa Botelho, Fátima Costa, que fala assim: boa noite, Edson e doutor Agildo, excelente profissional, muito estudioso. E muitos agradecimentos, muitos elogios. Graças a Deus. E muitos assim, parabéns mesmo. Então é isso aí. Daisa Dias, parabéns. Júnior Muniz, que está assistindo, nosso abraço. O Juliano Esteves, que está aí ligado também na live, nosso abraço. O Jorge Arcanjo, nosso abraço. O Bruno Bailarini, que está aí ligado também, nosso abraço. A Lia Lorentes, que sempre está conosco. Obrigado, Lia. E é assim, os internautas estão participando mesmo. Muito bom. Muito obrigado. Eu tenho só que agradecer os elogios, mas eu acho que a função nossa como cidadão que trabalhamos com a sociedade, com o povo e principalmente com a saúde, nós temos por obrigação em dar informações, se possível aquelas informações que já estão baseadas em evidência científica. Agildo, nós temos aproveitado, eu te falei quando te convidei, e não convidei o médico doutor Agildo, eu convidei o meu amigo, meu irmão Agildo Pereira Leal. Quando te convidei, eu te disse que nós estamos aproveitando o trauma, as dificuldades impostas pela pandemia, para fazer algo produtivo pelas pessoas, preliminarmente vinculado à própria pandemia. Já discutimos aqui com vários profissionais, inclusive o doutor Aloysio Neiva, doutor Iselino Caldas, o Covid-19 e suas consequências, suas especificidades. E hoje trouxemos você para falar do Covid-19, vacinas e gestação. Você não sabe o quanto foi fantástico a sua fala. Eu saí daqui, estou impressionado. Achei no início que você estava exagerando. Aí você fala com tanta convicção que eu mudei de ideia. Você conhece medicina. Você formou na época que o médico era tudo, fazia tudo, como você disse. Fazia cirurgias, pequenas cirurgias, grandes cirurgias. Era médico completo. Então, é uma pena que tenha mudado muito, tem melhorado muito, a especialização
exagerado é muito bom, mas traz limitações. No caso, por exemplo, do PSF, do médico de família. Você me Então, permite te bloquear um pouquinho aí para Claro, dar uma claro. informação, porque a princípio fica pensando que eu sou contra o PSF, Não, que eu sou contra, eu não sou contra nada, eu sou a favor do melhor com relação à saúde pública. Porque no governo do Sarney, ele mandou um grupo, isso aí para sua informação, que é um político, que foi prefeito, que foi político sempre, foi desde de jovem. Ele convidou o Sarney, uma oportunidade, o professor Amilcar, que trabalha na história da medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele hoje deve estar com seus 80 anos ou mais do que isso. O professor Amilcar, com o grupo dele, foi até o México, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra estudar a possibilidade de criar os PSF no Brasil. Ele foi e viu como é que eram os PSF de todos esses lugares, como era a assistência à saúde pública. E nós tínhamos aqui em Teoflotone e no Brasil as unidades básicas de saúde, as UBS. Para você entrar como médico de uma das UBS, você tinha que ter uma especialidade registrada no Conselho Regional de Medicina. Por exemplo, eu tinha que ter a especialidade de ginecologia registrada, o pediatra registrado, o clínico registrado. Hoje eles acham que o clínico é o médico formado em medicina. O curso de pós-graduação em clínica médica é um dos mais difíceis que existe. Você pode perguntar, por exemplo, tem 3 aqui, tem alguns aqui em Teoflotone, mas do meu conhecimento assim, pessoal, do conhecimento deles, tem o Dr. Raul, o Dr. Eustáquio e o Dr. Valdo. São excelentes clínicos. Tem outros aí que eu acho também que são tão bons quanto. Mas esses que eu estou falando, além de ter um conhecimento multidisciplinar, são grandes nomes da clínica médica de Teoflotone. Então eu acho, por exemplo, que as unidades básicas ganhavam dos PSF, porque os especialistas estavam ali. Quando era mulher de pré-natal ginecologia, vinha para mim. Quando era de clínica médica, ia, por exemplo, para Raul ou para Eustáquio. Quando era de pediatria, ia para o Dr. Valdeir, o Dr. Pedro, outro pediatra. Não era um médico só para tudo. Então, ele chegou ao Sarney, falou com ele, não cria PSF no Brasil, enquanto o Ministério da Educação e Cultura não criar os cursos multidisciplinares para o programa Saúde e Família. Depois que o MEC criar esses cursos e formar os primeiros grupos, aí sim, você pode criar. Mas acontece que entrou o famigerado Fernando Henrique, eu chamo ele de famigerado porque o que ele fez com a saúde no Brasil foi uma violência. Nós não vamos discutir isso aqui agora. Mas aí foi criado, depois que saiu o Collor de Mello e tal, foi criado os PSF, que infelizmente, felizmente existe para dar pelo menos uma atenção às pessoas mais carentes, mas infelizmente são pessoas que não têm o curso dos programas feito pelo Ministério da Educação e Cultura. É bom te ouvir também, o tema não era esse, mas foi bom porque mostra o tanto quanto você sabe da medicina e da política e de saúde pública. Muito bom, Agildo. Muito obrigado. Nós queremos te agradecer aos internautas, te agradecer mais uma vez e anunciar que segunda-feira, eu vou até ler aqui mais de perto, segunda-feira nós vamos ter uma live com Van Carlos. É um jovem administrador de empresa, coach, que vem a Teoflotone especialmente para falar daqui sobre o Enem. Ele vai falar como nós nos tornarmos preparados, positivamente preparados, para enfrentar e para passar no Enem. É uma live dedicada à juventude. Vai dar dicas como enfrentar a prova do Enem. É uma live dedicada à juventude, aos pais dos jovens, às mães dos jovens e fundamentalmente ao jovem. Eu te agradeço, Agildo,
e agradeço aos internautas e à nossa equipe que ajudou a montar a nossa live. Você me permite despedir do pessoal? Claro. Falando uma palavra do Prêmio Nobel de Literatura, o Garcia Marques, quando ele diz uma coisa com relação à cultura médica. Ele diz o seguinte, que a medicina é uma ciência que pouco se sabe dela, e muitos poucos médicos nesse mundo sabem esse pouco. Nossa Senhora, profundamente profunda. Eu agradeço a atenção de todos, os elogios e das pessoas que estão comunicando. E mais uma vez eu continuo sempre à disposição, que aqui eu fiz minha vida profissional. Eu acho que é um dever de qualquer um profissional da saúde aqui dar informações até nos limites, dos seus próprios limites. Muito obrigado a todos, obrigado a Edson. Nós vamos te convidar aqui para outros assuntos. Estamos às ordens dentro de um programa que eu possa, pelo menos, ajudar em algumas informações mais dentro da nossa área. Obrigado, Gica. Obrigado, doutor Agildo Pereira Leal. Um abraço. Um abraço.